Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu anotei algumas coisas aqui em mais um vídeo dessa playlist Sinais de Apocalipse. Muito bem, hoje eu fui instado por um dos nossos participantes aqui do canal que me mandou um link onde o bilionário, multibilionário Elon Musk tem mais um projeto ambicioso. Ele que é o diretor executivo da Tesla, ele anunciou que irá construir uma nova cidade no Texas, lá nos Estados Unidos, chamada Starbase, ou Base Estelar, que terá todo o seu sistema financeiro baseado em criptomoeda. E ele, ao anunciar, disse que essa criptomoeda vai chamar Doge. Muito bem, então ele é cheio das ideias, cheio de novidades, e ele também já falou algumas vezes que essa construção dessa Starbase com essa criptomoeda, ou seja, uma moeda específica para esse lugar, está relacionada com a sua ideia, com o seu plano que ele tem de chegar até o planeta Marte e de lá para as estrelas, né? Então a cidade, segundo ele, será próxima do local de lançamentos de foguetes da SpaceX, que é em Boca Chica. Muito bem. Ele falou então da Dogecoin, ou seja, a moeda chamada Doge, que ele está trabalhando para lançar. Mas hoje eu quero trazer para vocês algumas informações a respeito dessa pessoa. Esse Elon Reeve Musk, ele é de Pretória, nasceu lá no dia 28 de junho de 1971, é um empreendedor sul-africano, canadense-americano. Ele é o fundador e o CEO da SpaceX, essa empresa que ele tem para mandar foguetes e fazer pesquisas nas áreas espaciais. Ele também é o CEO da Tesla Motors, que faz aquele carro híbrido e carro elétrico e carro que dirige sozinho. Ele é o vice-presidente da OpenAI, ou seja, inteligência artificial aberta, né? E ele é o fundador da Neuralink, que tem um link aqui no canal onde eu explico o que é o Neuralink. Vá lá e dá uma olhadinha. E ele também é cofundador e presidente da SolarCity, que é outra empresa dele. Então ele tem um patrimônio pessoal estimado em cerca de 200 bilhões de dólares. E ele se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo, segundo as medições de um site especializado nisso chamado Bloomberg, que tem até um canal nas TVs fechadas chamado Bloomberg. Então ele, segundo esse canal, ele ultrapassou o outro empresário americano chamado Jeff Bezos, que é o da Amazon, né? E também, né, em outro ranking, que é o ranking da Forbes, que mede as riquezas das pessoas, ele ocupa o segundo lugar. Muito bem, esse Elon Musk sempre twitta, ele gosta muito de twittar, e ele publica quase que diariamente suas preocupações com a extinção da humanidade, e ele propõe algumas soluções, né, que segundo ele são soluções que fazem parte dos objetivos da empresa dele, e ele tem trabalhado para colocar isso em prática, investindo muitos recursos financeiros nisso. Dentre as coisas que ele fala muito está o aquecimento global, ele defende muito o uso de energias renováveis, ele tem um projeto multiplanetário, ele estuda e fala abertamente sobre a colonização de Marte, do planeta vermelho, e agora ele tem trabalhado fortemente no desenvolvimento da inteligência artificial. Então, só para a gente entender o contexto, esse Elon Musk, em janeiro de 2011, lá atrás, uma das suas empresas, a chamada SpaceX, tornou-se a primeira empresa do mundo a vender um voo comercial até a Lua. Tá? Ele até divulgou bastante isso. Essa missão
já está bem adiantada e, segundo ele, em breve isso vai se tornar uma normalidade. Também ele tem um projeto que começou lá em 2012 chamado Tesla Roadster, que seria um carro completamente elétrico e capaz de dirigir sozinho, ter inteligência artificial, né? E ele acabou investindo muito forte nisso e foi fazendo vários modelos do Tesla. Vale a pena você entrar no site da Tesla e dar uma olhada. Quando eu vejo alguém dizendo que vai criar uma criptomoeda e criar uma cidade onde essa criptomoeda seja a moeda oficial, me remete a alguns sinais que eu sempre falo aqui de governo único, né? De controle total da humanidade e vai por aí. E esse Elon Musk, ele é um multibilionário que tem algumas atitudes muito estranhas, ou fora da caixinha, ou diferentes do resto da sociedade. Então vamos lá. Eu naturalmente não estou fazendo nenhuma crítica a ele, de jeito nenhum. Eu estou apenas colocando fatos que são, né, públicos aí. Um fato dele que chama bastante a atenção é que ele é casado pela segunda vez já com uma pessoa chamada, uma cantora chamada Grimes, né? Vou falar em português, Grimes. Ela se auto-intitula bruxa, bruxinha pop. Muito bem. Então ele casou com ela, né? Ela chama Claire Elise Boucher e ela tem um jeito diferente, assim, bem high-tech de atuar, né? Ela tem atitudes do tipo criar um avatar. Ela criou um avatar chamado War Nymph, ou Nymph, e que é dotado de inteligência artificial para lidar com a imprensa e com os fãs. Esse avatar tem um corpo digital, né, completamente controlado pela inteligência artificial, e isso em função do marido dela atuar nessa área e ter desenvolvido esse projeto para ela. Ela também defende ir para Marte, né, como o marido defende, e ela faz um ativismo em favor disso, né? Ela trabalha, gosta de frequentar câmeras hiperbáricas, né, para ficar lá se recuperando as energias, e ela teve um filho com ele, e aí esse bebê causou aí um furor nas redes sociais, porque ele nasceu em maio de 2020 e ele se chamaria XAEAXII. O nome é uma mistura da variável X, eu estou falando em português, que é X em inglês, da matemática, com o A e o E de inteligência artificial, né? E o nome da aeronave favorita deles, né? Então, eles depois disseram que o menino, para ficar mais fácil, seria chamado de Baby X ou Baby X, e isso causou assim muita discussão e muita gente a favor, muita gente contra, né? Criou um problema muito grande porque ele tentou fazer o registro desse nome lá na Califórnia, aí os cartórios não quiseram registrar da maneira como ele gostaria, né? Então, enfim, mas imagine um filho que tem um nome complexo como esse, né? XAEA12 Musk, né? Então, o próprio Elon Musk, ele depois disse que as letras e os números, né, têm seus significados específicos, né? E ele diz que o X é a variável desconhecida emoji de duas espadas cruzadas, formando essa letra X. A E é a ortografia élfica, olha bem o detalhe, élfica, de AI, amor e inteligência artificial. O A12 é a aeronave favorita deles, né, que eles gostam de dizer, que
dessa aeronave é uma SR-71, é o Lockheed SR-71, chamado Blackbird, né, o pássaro negro, que é um avião muito utilizado pela Força Aérea Americana, que voa a mais de 3.500 km por hora e é um brinquedinho que ele tem de perto e gosta dele, elogia muito, né? Algumas outras pessoas, analisando o nome, disseram que a pronúncia correta do nome desse bebê seria Sasha, né? Porque se consideraria que o X seria pronunciado com um som de SH, como é no português, por exemplo, né? Mas o inglês é o som de X, né? O símbolo, então, AE, que é de inteligência artificial, seria Ash, e mais A seria igual aí a Sasha. Então, seria Sasha Arcangel Musk. Muito bem. São detalhes aí da vida do Elon Musk que chamam a atenção, e principalmente as ideias que ele defende, as coisas que ele fala, os detalhes que ele prega. Ele é, como eu disse, já falei aqui no canal, o responsável por criar aí, né, além da Tesla, ele criou uma empresa chamada Solar City Corporation, que é especializada em serviços de energia solar, fica em San Mateo, na Califórnia. Enfim, e agora, mais recentemente, eu já falei aqui no canal, ele criou aí essa empresa chamada Neuralink, que, dentre as coisas que ela está investigando, é um chip que fica ligado no cérebro, e com isso, esse chip interagiria através da inteligência artificial com as pessoas, né, criando interações e até um domínio sobre o cérebro humano. Então eu já falei nisso aqui, basta você dar uma olhadinha aí nos vídeos anteriores que eu falo sobre essa questão. Então é muito interessante a gente analisar e acompanhar os acontecimentos, né? Esses detalhes que às vezes a gente deixa passar despercebido, e as coisas que têm acontecido aí no mundo, os detalhes que têm acontecido no mundo. Então tudo você deve tomar conhecimento, analisar todas as coisas, observar os movimentos do grande reset, do controle mundial e de todos esses detalhes que estão apontando para o anticristo. Eu quero dizer que eu não estou dizendo que o Elon Musk é o anticristo, eu não estou dizendo isso aqui, mas há muitas coisas acontecendo, né? São muitas que estão nos mostrando que em breve, né, não sei quando, né, o próprio Jesus disse que só Deus sabe, estão para acontecer. Então algumas coisas do livro de Apocalipse, né, alguns sinais de Apocalipse, dentre eles a besta, o falso profeta e o anticristo, estão pelos sinais aparentando ou dando a entender de que essas coisas não estão longe, né? Então a gente tem que ficar atento, porque o anticristo é aquele que vai vir, está determinado na Bíblia Sagrada, e que vai criar aí uma situação bem diferente, né? O que é o anticristo, né? O anticristo é um espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. A Bíblia diz que ele um dia se manifestará, e que ele se manifestará neste mundo. Então a gente tem que ficar atento. Isso, se você quiser acompanhar, está lá em 1 João 4,3, tá bom? Então, deixo aí mais um vídeo, vou deixar alguns links aqui embaixo para você dar uma olhada em tudo que eu falei, e você continue firme com Cristo, esperando ansiosamente, como nós que somos cristãos, a volta de Jesus, naquele fenômeno chamado arrebatamento. E que Deus nos abençoe para que estejamos firmes e preparados para a grande e gloriosa volta de Cristo Jesus. Amém.